Começar com você para a gente falar sobre essa situação de ditadores no Brasil. Já foi uma vergonha para qualquer brasileiro minimamente inteligente receber um ditador criminoso no Brasil. Acusado de estupro, acusado de narcotráfico, acusado de assassinatos, veio para o Brasil, recebeu continência das Forças Armadas e foi tratado com honrarias pelo Lula. E agora, outros ditadores da América, como Ortega, que está perseguindo bispos e padres lá na Nicarágua, como Miguel Dias, que é um ditador comunista em Cuba, também vão estar no Brasil. Até quando o povo brasileiro vai aceitar, acomodado, ter criminosos, autoridades criminosas aqui no Brasil? Eu acho que o principal ponto, quando a gente toca nesse tema, nessa questão, é que o Lula foi eleito com um discurso de defesa da democracia. Então, não faz sentido você ser eleito com o discurso de que você defende a democracia. Teve até diversos artistas, pessoas influentes, se reunindo em nome da democracia, assinando a chamada Carta pela Democracia, porque, teoricamente, o governo Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, era uma ameaça à democracia. Ele representava ali a quebra das instituições. Mas daí agora, Lula, depois de eleito, depois de assumir o seu mandato, depois de estar onde está, ele coaduna, está do lado de ditadores. Pra quem não sabe, Daniel Ortega, ele é acusado de diversos crimes contra a humanidade. Inclusive, dentre eles, uma casa foi incendiada. Tem até no documentário, um documentário recente que lançaram sobre a Nicarágua, mostra uma casa incendiada, crianças morrendo queimadas por parte de um regime autoritário. Um regime que está prendendo pastores, um regime que está prendendo padres, que está impedindo a liberdade religiosa, impedindo a liberdade de manifestação, colocando franco-atiradores para atirar nos manifestantes que estão na rua. É esse tipo de gente que o Lula recebe no nosso país, enquanto, hipocritamente, diz defender a democracia. Ou seja, o principal ponto que se levanta é a hipocrisia de um governo que chega ao poder em nome da democracia, mas que mostra não ter nenhum tipo de preocupação, mostra não ter nenhum tipo de alinhamento com as pautas democráticas. E por que isso? Por que não tem essa preocupação? Por que não tem esse alinhamento? Porque ideologicamente não coaduna. Ideologicamente não faz sentido para ele estar do lado dessas pautas. É tradicional da esquerda, é tradicional de regimes autoritários, é tradicional de ditadores chegarem ao poder com o discurso da democracia. Só que não é o que realmente significa democracia, é aquilo que eles entendem por democracia. Então, democracia é liberdade, é participação das pessoas. O ditador entra em nome da democracia e em nome da democracia restringe a participação das pessoas. Democracia é a tripartição do poder. O ditador toma o poder e acaba com a tripartição do poder. Então, dizer que defende a democracia é a mesma coisa que nada quando as suas práticas não condizem com aquilo que você diz. Ô, Negão, eu já vou começar te fazendo uma pergunta que, pra mim, o que mais me revolta às vezes é eles agirem na maior cara de pau. Exato. E diante dos nossos olhos. É assim, ó, povo brasileiro, vamos tratar vocês como otário mesmo. Não adianta, não interessa a crítica que você vai fazer, eu vou fazer o que eu quiser no poder. Por quê? Porque o Lula foi muito criticado por receber o Maduro no Brasil. E ele não foi só criticado no Brasil, ele foi criticado no mundo inteiro. No mundo inteiro. Ele foi criticado, inclusive, por pessoas que são porta-vozes do Lula. Como o Felipe Neto, que acha que engana alguém. Porque o Felipe Neto disse, sou contra receber o Maduro. Ele sabia da relação do Lula com o Maduro desde o primeiro momento. Ele sempre apoiou o Lula sabendo que o Lula é um aliado, é um financiador da ditadura do Maduro. O Lula nunca nem tentou ficar afastado do Maduro. Nunca, nem na campanha. Nunca, ele não disfarça. Ele nem tentou. Aí a minha pergunta é, depois de ser tão criticado, inclusive pelos coleguinhas que fizeram o L, o Lula vai receber outros 2 ditadores comunistas no Brasil, os 3 juntos. A gente vai ter Maduro, Ortega, que é da Nicarágua, e o Miguel Dias, de Cuba. 3 ditadores, assassinos, criminosos, 2 deles acusados, inclusive, de relação com narcotráfico, dentro do nosso país. Um tava até esses dias aqui, né? E vai receber de novo. O mais engraçado, pessoal, o mais engraçado é o seguinte. Na própria campanha, um deputado foi proibido de falar que Lula tinha coligação com esses mesmos ditadores que agora ele está recebendo. E agora é sempre bom a gente deixar uma coisa muito clara. Não é errado o Lula receber
o ditador da Venezuela. Não é errado, porque a Venezuela é nossa vizinha e os problemas da Venezuela respingam no Brasil. É só ver o que está acontecendo com a cidade de Curitiba, que é a cidade que mais recebeu venezuelanos. E mais uma vez, eu sei que eu sou chato, eu vou sempre pesar nessa história de Curitiba, porque Curitiba recentemente foi chamada de criadora de fascistas. E é Curitiba que está segurando o BO de receber os venezuelanos que vêm fugindo da fome, pilhado. Eles não vêm para visitar o Brasil. Eles não vêm para curtir praia no Brasil. Eles vêm literalmente fugindo de uma ditadura. O que deve ser muito irônico, você fugir de uma ditadura e cair no lugar onde o presidente é amigo do ditador. Se põe no lugar desse venezuelano. E o venezuelano aqui revoltado. Entendeu? Revoltado. Se põe no lugar desse venezuelano. E outra coisa que a gente tem que pensar também. A cobrança maior deveria ser do presidente. Eu discordo um pouco do Bolsonaro, que cortou de vez ligação com Cuba, mas também a gente não pode receber Nicolás Maduro com a honra que ele foi recebido, com a festa que ele foi recebido. Principalmente porque quando ele foi recebido para uma reunião onde você tinha outros presidentes de países democráticos daqui da América Latina. Então o erro principal tá aí. Pior do que isso, negão. Eu acho pior do que isso. Eu acho que pior do que receber com honrarias é dizer que ele é um ditador, que ele é um criminoso por causa das narrativas que são feitas contra ele. Não tem narrativa nenhuma. E que ele tá na hora dele aprender uma narrativa. Exatamente. Essa é a melhor parte, que tá na hora dele aprender uma nova narrativa. Quanto ao Foro de São Paulo, eu só consigo pensar em Olavo de Carvalho, que bateu nessa tecla muitas vezes e foi chamado de todos os nomes de teorista. Não, é que ele é o teorista da conspiração. O Foro de São Paulo não existe. O Foro de São Paulo é responsável justamente pela subida da esquerda na América Latina. O Foro de São Paulo é responsável direto por Nicolás Maduro. O Foro de São Paulo é responsável direto por Daniel Ortega. O Foro de São Paulo é responsável direto por tudo, pelo Boric, por tudo que está acontecendo. Então, assim, tudo de ruim vai sair dali. Não é só uma questão, é bom a gente deixar isso muito claro, não é só uma questão de nós estamos recebendo ditadores. É muito pior. É muito pior, não é? Porque esse governo financia ditadores. Exatamente, então isso é muito pior. A gente tem que deixar uma coisa muito clara, porque recentemente também o presidente disse o seguinte, que nós brasileiros, o Brasil tem uma como é que foi? Eu quero falar a palavra certa. Um preconceito com a Venezuela. Não. O Brasil não tem preconceito nenhum com a Venezuela. O Brasil tem preconceito com ditador. Nós não gostamos de ditadura. Nós reclamamos de um enquadro mal dado. Imagina de uma ditadura. Preconceito com quem bota blindado pra atropelar civil. Exatamente. Pra quem fecha veículos de comunicação. Pra quem assassina quem é opositor, pra quem prende quem é opositor. Nós queremos o melhor pra Venezuela. Nós queremos que a Venezuela tenha um regime democrático. Nós queremos pra Venezuela que eles tenham uma economia que possa andar sozinha. Nós não queremos que os venezuelanos tenham que ser obrigados a viver do dinheiro do Estado. Nós queremos que o governo da Venezuela... Nós não estamos pedindo muito, pilhado? Nada. Porque dá a impressão que a gente está pedindo muito. E ele disse isso. O Gabriel, o venezuelano que veio aqui com a gente, ele falou. Ele disse, sabe o que eles fazem? Eles deixam o povo na fome pra depois dizer que deu comida pro povo. E aí dão um saco lá, uma cesta básica de comida. Muitas vezes dão lixo pras pessoas comerem e dizem que estão ajudando o povo. E a gente tem que... Recentemente, o Marcelo... Eu esqueci agora o sobrenome dele. Ele teve recente... Ele é até comentarista aqui do Suano. Não o Suano. Depois eu vou lembrar o nome dele. Ele teve recentemente na Venezuela, fez até um documentário junto a Brasil Paralelo, que tá pra sair. E eu tive a oportunidade de entrevistar ele e ele explica direitinho o que tá rolando na Venezuela. Ele fala, ó, negão, a gente tem lugares lá onde, assim, existe gente rica lá ainda. E é o seguinte, 4 dias por semana com luz, certo? 4 dias por semana com água. Quem passa mal é o povo. Porque o rico, ele tem poço, o rico, ele tem o gerador, o rico, ele tem tudo. Ainda tem gente rica, porque o Maduro abriu um pouquinho o mercado, porque ele viu que estava sufocando demais. Ele conta tudo isso. Ué, os narcotraficantes estão milionários. Ele conta tudo isso. Então, ele falou assim, negão, você olha pra Venezuela e é uma tristeza, porque é um país pequeno, é um país ricaço, por causa do petróleo. Era só um país onde era só deixar na mão do povo. E uma coisa que eu já conversei com muita gente, inclusive o professor Marcelo Suano, que eu falo, cara, é difícil pro Brasil chegar a cair como uma Venezuela por causa do nosso tamanho. Porque o nosso tamanho
faz com que a gente consiga meio que driblar o Estado. Porque no final das contas é isso. Eu não acho. A gente dribla o Estado. Eles já tentaram calar as redes sociais. Exato. Não conseguiram ainda. Já tentaram. Eles já estão perseguindo seus opositores. Dallagnol é um exemplo, a gente vai falar disso. Exatamente. Já foi caçado. Moro deve ser o próximo. Tudo com apoio do judiciário. A gente vai listar aí, a gente tem Nicolas, Carla Zambelli, a gente tem praticamente todo o pessoal de direita. A gente tem muita gente que vai ser perseguida. E é o que eu digo. Se o povo e os deputados e senadores de direita permitirem que isso aconteça, eu não duvido. Porque a partir do momento que você cala a oposição, que você persegue a oposição, você faz do seu jeito. Exato. Você faz do seu jeito. E a gente sabe que grande parte da mídia hoje colabora com esse governo. Exato. A gente sabe disso, trabalha para esse governo. Um grande problema que a gente tem hoje é que eles têm o trunfo do dia 8. O dia 8 vai fazer com que muita gente não saia. A manifestação em apoio ao Dallagnol foi um ótimo exemplo disso. Porque quem hoje... A pergunta que todo mundo tem que se fazer é o seguinte. Depois do dia 8, depois do que aconteceu no dia 8, quem tem coragem de ajudar a pagar um carro de som para ficar na Paulista? Quem tem coragem de usar a sua página para mobilizar as pessoas? Quem tem coragem de se... se for por um movimento pacífico, eu tenho. Aí que tá o problema. Se for por um movimento pacífico, eu uso minha gente. Porque a ideia dos falo, eu quero ir pra rua de forma pacífica, lutar por um Brasil melhor. Mas a vírgula é que vão te colocar responsável por todo mundo que estiver lá. Se você levar 10 pessoas, você tem a responsabilidade de 10 pessoas. Se você levar 2 mil, 2 mil. Se levar 10 mil, 10 mil. Se naquele meio... E eu já fui em muitas manifestações, eu sei que isso provavelmente rolaria. Se naquele meio tiver aquele senhorzinho, aquela senhorinha, que resolver levantar a mão e dizer que ela quer o apoio dos militares, acabou pra você, Thiago. Esse é um grande problema que a gente sofre hoje. Não, eu queria